Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos orar. Bom dia, shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, crendo na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu amor, na Tua manifestação de poder a nosso favor, Pai. Cobre-nos com o Teu sangue, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia de nós e que verdadeiramente nesta manhã possamos orar, ó Pai, que agora o Teu povo, as nossas vidas, usemos esses minutos, ó Pai, que são poucos na verdade, mas que usemos esse tempo para estarmos orando. Temos aí agora a oportunidade, Pai, de apresentar ao Senhor, ó Pai, aquilo que nós necessitamos, que cada um faça a sua oração, que cada um coloque diante de Ti as suas necessidades, a sua adoração, a sua oração, o seu louvor. Use esse tempo com sabedoria, com inteligência, com discernimento, para que verdadeiramente, Pai, possamos assim fazer com que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua graça, cremos na Tua misericórdia, cremos, ó Pai amado, no Teu amor a favor das nossas vidas, Pai, que em nome de Jesus Tu possas operar, ó Pai, as nossas vidas, Tu possas ter misericórdia de nós e Tu possas assim, ó Pai, fazer com que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai. Eu creio no Teu amor, creio na Tua graça, creio, ó Pai amado, na visitação do Teu poder a nosso favor e que verdadeiramente o Teu sangue, Pai, venha fazer toda a diferença nas nossas vidas e que o adversário seja repreendido, seja envergonhado, em nome do Senhor Jesus, e que assim, ó Pai, Tu possas operar a nosso favor e que sejam, ó Pai amado, desmascarados todos os planos das trevas, tudo aquilo que o adversário quer, ó Pai, fazer para que nós não acessemos as novas realidades que temos em Ti, para que não acessemos aquilo que verdadeiramente está disponível para nós no mundo espiritual, para que fiquemos aprisionados, fiquemos paralisados, fiquemos em lugares de isolamento, fiquemos em lugares onde não podemos, ó Pai amado, fazer aquilo que está disponível para nós no mundo espiritual, e que verdadeiramente, Pai, o Senhor Glória a possa Deus. operar a nosso favor, e que o Oh, sangue glória a de Deus. Jesus Cristo Aleluia, meu faça Pai. toda a diferença nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que assim, ó Pai, Tu possa ser engrandecido e glorificado. E que os nossos adversários sejam envergonhados, que os nossos adversários sejam abatidos, que os nossos adversários sejam colocados por terra, que os nossos adversários sejam realmente descobertos e que o mundo espiritual faça com que os enxerguemos como derrotados, Pai, em nome de Jesus. Que verdadeiramente Tu possas operar a nosso favor, Tu possas fazer, ó Pai amado, com que o Teu nome seja glorificado, com que o Teu nome seja exaltado, com que o Teu nome seja colocado acima de todo nome, e que o sangue de Jesus Cristo, Pai, venha fazer a diferença a nosso favor, e que assim, ó Pai, Tu possas operar nas nossas vidas, Tu possas colocar, ó Pai amado, as nossas vidas como num lugar onde tenhamos discernimento, tenhamos, ó Pai amado, verdadeiramente uma leitura espiritual daquilo que está acontecendo, daquilo que está disponível para nós e aquilo que pode verdadeiramente, Pai, estar operando a nosso favor. Que o sangue de Jesus faça toda a diferença para a glória, honra e louvor do Teu nome, Pai. Senhor Jesus, agradecido seja o Teu nome, Pai. Por ter misericórdia de nós, nos ajuda nesta manhã, nos cobre com Teu sangue. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso e santo. O Senhor é tremendo e verdadeiro, Pai. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Amém. A pastora veio fazer uns ajustes aqui. Vamos ficar firme aí, gente, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, estamos rompendo e precisamos, ó Pai, romper. Precisamos verdadeiramente colocar as coisas para funcionar, precisamos ter ousadia para fazermos com que as coisas funcionem nas nossas vidas, Pai.
Em nome de Jesus, eu quero me colocar na tua presença pedindo misericórdia ao Senhor, Pai, para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me cubra com o teu sangue, para que o Senhor tenha misericórdia de mim e que eu possa romper, ó Pai, essa fase da minha vida. Que eu possa romper, ó Pai amado, esse momento da minha vida, aonde chegou a hora de eu estar enfrentando algumas coisas que para mim são adversários, inimigos, que eu na verdade não queria enfrentar. Mas o Senhor, ó Pai amado, é poderoso e aprova ao Senhor nesse tempo, nesse momento, fazer com que essas coisas cheguem às minhas mãos. E eu preciso muito do Senhor. Eu preciso muito da tua misericórdia, eu preciso muito da tua graça, para que o Senhor me ajude, para que eu não desista, para que eu não retroceda, para que eu não esmoreça, para que eu não abandone e para que eu rompa e para que verdadeiramente eu possa quebrar, ó Pai, toda essa resistência das trevas na minha vida, aonde eu não quero enfrentar isso. Pai, em nome de Jesus, eu preciso enfrentar isso. É necessário que eu enfrente isso, é necessário que eu vença isso. Então me ajuda, Pai, por favor. Me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá inteligência e me dá, ó Pai amado, ânimo espiritual para que eu não retroceda de forma nenhuma, em nome de Jesus. Que verdadeiramente, Pai, eu possa fazer o melhor para ti. Que eu possa, ó Pai amado, operar a favor, ó Pai amado, do teu reino, na minha alma, que a minha alma seja educada, ensinada para fazer aquilo que tem que ser feito, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos que tem entrado nesta manhã, a vida do pastor Sérgio, a sua casa, a família Paiuta, esse ministério, Pai, em nome de Jesus, que cada um seja alcançado pela tua misericórdia, pela tua graça, a vida da pastora Margarida, com a sua casa também, em nome de Jesus Cristo, que tu possas operar, ó Pai, nesta família, e trazer a ela para entendimento, revelação, graça, sabedoria, e que ela possa ter muito clara, Pai amado, na sua mente, na sua vida espiritual, a tua voz. Tua filha tem decisões importantíssimas para tomar, e que ela esteja sensível à voz do Espírito, e que ela ouça a tua voz, Pai, em nome de Jesus. A vida da irmã Renata, sua casa, seu ministério, sua vida espiritual, quero abençoar também nesta manhã e decretar a tua visitação, Pai, em nome de Jesus, assim como na vida da irmã Ivonildes, que o sangue de Jesus Cristo esteja operando a favor desta vida e que o Senhor a cubra com o teu sangue, Pai. E que ela possa, ela, sua casa, ser, ó Pai amado, cada vez mais entregue ao Senhor. E que o teu senhorio, ó Pai, se manifeste na vida dela, em nome de Jesus. Quero abençoar a vida da pastora Joselma, suas filhas, sua casa, seu genro. Que a vida dela, ó Pai amado, possa ser um alvo da tua bênção. E que ela verdadeiramente rompa em todas as coisas, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. A vida da irmã Raquel, ó Pai, em nome de Jesus, seu esposo, cobre-os com o teu sangue, que eles possam avançar, ó Pai, e ter a tua voz como o mais importante da vida deles. Quero te agradecer também pela vida da missionária Fátima, cobre-a com teu sangue, tudo aquilo que ela tem feito e representado no ministério, que ela possa ser recompensada pelo Senhor, que a tua graça seja sobre ela, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, e que a tua filha possa avançar em todas as coisas. A irmã Silvia Cabral, juntamente com seu esposo e os seus filhos também, Pai, cobre-os com o teu sangue, esta casa, ó Pai, em nome de Jesus, que eles estejam blindados com o sangue de Jesus Cristo e que o maligno não os toque, que eles possam avançar, ó Pai, fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer, de uma forma muito guardada, muito escudada pelo Senhor. Tu sabes, ó Pai amado, a necessidade dos teus filhos no mundo espiritual e que o Senhor então envie aquilo que eles necessitam, em nome de Jesus. Também, ó Pai amado, a vida da diaconisa Márcia, eu quero abençoar a tua filha em nome de Jesus e decretar sobre ela, sobre a sua casa, sobre aquilo que são os intentos do seu coração, que ela seja visitada pelo Senhor, que ela obtenha respostas da parte do Senhor e que ela tenha coragem e ousadia para colocar essas respostas para funcionar, Pai, em nome de Jesus Cristo. A vida também da irmã Maria Dirce, Pai, em nome de Jesus. Guarda essa mulher, cobre com teu sangue, Pai, tenha misericórdia, guarda a mente dela, Pai. Cobre a mente dela, eu lanço o sangue de Jesus Cristo sobre a mente dela, para que ela esteja blindada na sua mente, em nome de Jesus, e que a alma dela seja fortalecida em ti, para a glória, honra e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. A vida da irmã Jéssica, Senhor, eu quero apresentar a ti nesta manhã, a sua casa, a sua família, que verdadeiramente ela possa estar operando naquilo que é o dom, a chamada dela, que tudo que está paralisado, parado, seja destravado em nome de Jesus na sua vida e que ela possa ser cada vez mais encaixado nos teus planos e projetos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu abençoo a casa dela, em nome de Jesus Cristo. A vida da irmã Louise, seu esposo, Gustavo, seus filhos, cobre-os com o teu sangue, Pai. Alcança e dá vitória para essa mulher, Pai, em nome de Jesus. Que verdadeiramente ela possa romper com todos os laços das trevas
e ter cada vez mais coragem de colocar aquilo que está no teu coração em prática, em funcionamento. A vida da irmã Beth Brasil, juntamente com o irmão Marcelo, seus filhos, guarda-os, ó Pai, por misericórdia, e que verdadeiramente, Pai, eles sejam alcançados por Ti, e que o sangue de Jesus, ó Pai, opere a favor deles. A vida da irmã Mariusa, Pai, em nome de Jesus, cobre esta mulher com Teu sangue, dá discernimento, dá ousadia, dá, ó Pai amado, graça para ela ouvir a Tua voz e entender, ó Pai, o mundo espiritual que está disponível para ela, tanto aquele que o ataca como aquele que a representa, que ela possa ser uma mulher hábil na Tua palavra, para manejar bem a espada do Espírito e avançar. A vida do irmão Milson e da sua casa, Pai, eu abençoo e decreto sobre a vida deste homem, Pai, que ele seja livre de todo tipo de cadeia, todo dardo, toda obra das trevas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus. Aleluia. Vamos abrir a câmera aqui em nome de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso e santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Se ficou alguém para trás que entrou depois aí, me perdoa que eu não vi. Nós vamos estar orando todo dia e vai dar tudo certo. Amém? Hoje a guerra foi um pouquinho mais acirrada. Eu mandei o link, não deu certo um link, mandei outro link, não desabilitei, habilitei o som e vai. E eu creio que é mais ou menos isso aí mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom dia para todo mundo de novo, shalom. Então, para quem ficou meio boiando aí, quem entrou estava orando, vai ser assim o sistema esses dias aí. Eu vou entrar umas 7h15, 7h20, eu vou entrar já orando, já vai estar liberado. Aí quem quiser entrar, vai orando, a câmera vai estar fechada até às 7h40, 7h40 e pouquinho, 7h30 eu vou começar a gravar, mas vou continuar orando. Então, você que entrar, é para você orar também. Esse tempo é justamente, não é para você ficar só ouvindo a minha oração, não. É para você entrar orando, para ter um tempo que você vai ter pelo menos, com certeza, 10 minutos de oração no dia, aí se você entrar no horário certo. Amém? Então, para você poder ter aí essa oportunidade de começar o teu dia com 10 minutos de oração. Eu vi uma pesquisa uma vez, há muitos anos atrás, do pastor Jorge Linhares, e era estarrecedor o número que ele trouxe da minutagem de oração. Era assim, foi um estudo assim muito legal que ele fez, e ele fez entre pastores, entre obreiros, e assim, o tempo, eu não me lembro, mas é coisa assim de 2, 3 minutinhos por dia que as pessoas oravam, é a coisa mais horrorosa do mundo. E isso assim no meio de pastores, coisa assim assombrosa, né? Aí ele estava falando das pessoas que a maioria das pessoas fazia obra, que era aquelas pessoas que trabalhavam o dia inteiro, aí chegava à noite ali no culto correndo, via uma palavra de uma forma ali desesperada, aquele negócio todo. Então, assim, na verdade, o povo de Deus ora muito pouco, a gente não ora. Na verdade, a gente precisa ter um hábito muito mais forte aí de oração. Então, nós vamos ter a oportunidade de pelo menos 10 minutos aí por dia estarmos orando. Amém? Êxodo capítulo 30, nós vamos ler esse capítulo hoje, em nome de Jesus, e talvez o 31 também, que é mais curtinho, mas vamos começar aí. Êxodo capítulo 30, versículo 1. Amém? Diz assim: Farás também um altar para queimares nele um incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior. As paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramarei libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor.
Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. O óleo da santa unção. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro Ailiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes.
e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Amém? Então aqui nós vamos continuar vendo aí Deus dando toda uma orientação e diretrizes e formas de servir, de ungir, de orar, de se apresentar, de buscar. Tem toda uma liturgia do céu para que isso aconteça. Então Deus estava ensinando o povo como que eles iriam fazer aquilo, como se manifestariam, como que realmente poderiam entrar, porque eles estavam vindo de uma cultura, de um lugar onde eles não sabiam o que fazer. Eles estavam ali, eles estavam num ambiente espiritual que eles estavam vendo ali uma movimentação, estavam saindo de um lugar de escravidão, mas eles tinham muitas culturas misturadas, muitas coisas dentro deles, muitas manifestações espirituais erradas e que precisava ser então tocada pelo Senhor. E as nossas vidas, eu creio que nós estamos passando justamente por esses processos nesse tempo. Coisas, culturas, formas, jeitos que nós estávamos diante do Senhor fazendo muitas coisas, que nós temos descoberto como fazer da forma certa, o que tocar, no que não tocar, quem pode tocar, de que maneira tocar, como fazer resgates, como acertar a vida espiritual, como limpar o mundo espiritual, como fazer com que o mundo espiritual tenha uma resposta favorável a nós. Porque nós temos entendido que Deus ele tem cuidado de cada detalhe, ele estava cuidando aqui de cada detalhe. Então ele levanta, ele dá as coordenadas, ele dá medida, ele dá as fórmulas, as receitas de quanto colocar de uma coisa, de quanto de outra. E toda essa manifestação, e ele levanta mão de obra para isso, ele capacita homens para isso. Então, assim, nós temos que entender que nessa guerra toda que nós estamos enfrentando, em qualquer área da nossa vida, nós temos um Deus que está ocupado de nos trazer receitas, de nos trazer direções, de nos trazer capacitação, de nos trazer uma forma de nós entrarmos nesses lugares. Nós temos que entender que nós não estamos assim, pastor, mas e agora? Esse monte de coisa para fazer, eu estou perdido, o que eu vou fazer? Deus vai te capacitar. Deus vai exatamente fazer como estava fazendo para esse povo. Nessa cultura nova que está chegando nas nossas vidas, Deus vai falar para mim e para você, para cada um de nós. É assim que faz, a medida é essa, a receita é essa, é assim que funciona. Entra por aqui, não entra aqui, sai aqui, não coma agora, coma depois. Isso é para você, isso não é para você. Deus vai te ensinar e vai te capacitar. Como ele levantou esses homens hábeis aqui, ele vai nos dar habilidade. Nós temos que crer que nós somos o alvo de Deus para recebermos habilidades. Eu estou passando aqui, eu tenho falado ontem, hoje, uma coisa para mim muito complicada. Por quê? Porque eu estou entrando num mundo que eu resisti, eu não queria mexer com isso daqui. O negócio de Zoom, de eu entrar aqui, eu queria ficar quietinho aqui do meu lado, minha esposa fazia tudo, qualquer problema que desse, ela se virava, eu só fazia a minha parte, acabou. Só que esse tempo para mim acabou, pelo menos aqui no Oséias por um tempo. Por quê? Deus precisa me adestrar, Deus precisa me tirar dessa zona de conforto. Então Deus está mexendo na sua vida para te tirar da zona de conforto. É bem como aquele negócio da águia mesmo, que vai tirando aos poucos ali, né, o ninho, porque por baixo tem os espinhos, para o bichinho ele começar a se sentir incomodado, porque é hora de voar. É hora de ir atrás, porque agora já nasceu, já tá protegido pela mãe, já veio comida na boquinha, já fez tudo. Agora tomou uma força, agora é hora de voar, é hora de começar a fazer a sua vida. Então, nesse momento agora que nós estamos meio assustados, é Deus mesmo, não é o diabo, não é
nada. É o próprio Espírito Santo tirando os confortos do teu ninho e para você começar a ficar aí nesses espinhos, que isso vai te incomodar, para você voar. Porque senão nós vamos ficar quietinhos, porque esse ninho confortável, que vem a comidinha na boca, é gostoso. Estamos protegidos, estamos lá em cima, naquele penhasco, num lugar lá que a mãe sabiamente fez o ninho dela, forrou para nós, nascemos ali, está quentinho, gostosinho, a mãe sai atrás para caçar, traz a nossa boca, nos alimenta, nos traz água, e nós ficamos ali quietinhos, só observando a paisagem, só vendo a movimentação, mas quem está lutando, quem está fazendo as coisas são os outros. Nós estamos guardados. Ah, pastor, então eu não vou ser mais guardado? Não, você já tem um tamanho agora. Agora já é hora de você lutar. Você vai estar sendo guardado agora na guerra. A águia grandona, a adulta, ela está sendo guardada, mas na guerra. Ela está sendo guardada buscando alimento, caçando, fazendo as coisas que ela tem que fazer lá, pegando o que ela pega de alimento, ela está sendo guardada. Mas agora ela está na guerra, porque ela amadureceu, ela é uma adulta. Então, Deus está falando aqui, ó, eu vou capacitar vocês, porque vocês precisam amadurecer, vocês precisam estar ungidos, vocês precisam ter habilidade, vocês precisam ter armas, vocês precisam ter o mundo espiritual ao redor de vocês, para vocês poderem fazer eu funcionar. Tudo que Deus estava falando aqui para esse povo era uma forma de como Deus funcionaria no meio deles, porque eles não tinham essa habilidade. O que Deus está ensinando para mim e para você é exatamente isso. Aprenda como eu vou funcionar na vida de vocês. Aprenda como eu funciono, o que vocês precisam entregar, o que vocês precisam renunciar, o que vocês precisam abrir mão, aonde vocês precisam entrar, o que vocês precisam fazer para que eu funcione na vida de vocês. Não é para nós funcionarmos. É para nós funcionarmos, sim, mas em Deus. Como Deus funciona? Porque a gente não sabe. Se a gente perguntar para a pessoa, viu, como que Deus funciona? Não sei. O que você acha que tem disponível no mundo espiritual para você? Não sei. Quem você é? Não sei. Então estamos dentro da casa de Deus de uma forma como se a gente não tivesse envolvimento nenhum com aquilo, com aquele ambiente. E sabe onde nós fazemos isso? Quando nós vamos numa loja de conveniência, quando nós vamos num shopping, quando nós vamos no mercado, nós não temos nada a ver com aquela estrutura. Nós vamos ali, a nossa obrigação é pegar um carrinho, vai no mercado, você pega a sua compra, passa no caixa, paga e vai embora. Você não quer saber se a luz está acesa, está apagada, se está. Apesar que eu vou, esse negócio meu de mercado, eu vejo uma ilha ali aberta, eu fecho o vidro, eu vejo o negócio caído no chão, eu ponho na prateleira, porque parece que a minha mente já está programada para fazer isso. Mas não, eu não tenho nada a ver com aquele ambiente. O que eu tenho a ver com o mercado? Nada. Se o açougue está bem arrumado, se está desarrumado, aquilo ali não é meu, não faz parte da minha vida. Eu só tenho que ir lá e comprar o meu produto e pagar. Aí tudo bem, você pode passar ali como um ilustre desconhecido. Você está só fazendo um cliente. Você só faz a sua parte. Agora, dentro da casa de Deus, não dá para ser assim. Na sua vida, não fala dentro da igreja. Dentro da casa de Deus, eu falo no sentido dentro de Deus mesmo. Você precisa saber como Deus funciona. Porque senão você vai só entrar para fazer uma compra e sair. Você não sabe quem você é, você não sabe a sua identidade, você não sabe que arma você tem disponível, você não sabe quem está lutando contra você não sabe nada. Então, se uma pessoa chegar dentro daquele mercado ali em Bauru que eu faço a compra e falar quanto tem de mercadoria no depósito, aonde é o depósito, como que funciona, não sei. Onde que acende as luzes? Não sei. Eu não tenho obrigação de saber isso. Mas você e eu, estando em Cristo, nós temos obrigação de saber como as coisas funcionam. E nós somos muito ignorantes dentro da presença de Deus. E Deus, então, está querendo nos levar num lugar de relacionamento e está querendo nos dar aqui, como deu para esse povo, olha, funcione assim, vocês precisam saber como funciona. Vocês precisam saber o que está disponível, vocês precisam saber como vocês podem acessar o mundo espiritual e colocar por terra os seus adversários. E Deus então levanta pessoas. Porque imagina Moisés como um líder, ouvindo tudo isso daqui, e ele ia falar, cara, e agora? Quem que vai fazer isso? Como que isso opera? Aí o próprio Deus dá as receitas, dá as medidas, dá o material, tudo que vai fazer, porque ele conhece todas as coisas, então ele sabe, obviamente, o quanto que vai de cada coisa para fazer os aromas, para fazer, então ele sabe a medida. O que nós não entendemos e o que nós não percebemos muitas vezes é que nós precisamos da receita. O que Deus estava dando para esse povo aqui hoje é uma receita. É algo assim, eu já falei isso algumas vezes, né? Meu pai, ele morreu, estava internado os últimos dias lá do câncer e tal, e ele estava internado e ele pediu um papel e ele começou a falar para a esposa dele, anota aí, 25 quilos de sal, tanto de orégano, tanto de alho, tanto não sei do que, lá.
Agora anota aí. Linguiça de lombo ardida. 25 quilos de lombo, lá passou. Aí você entrega uma receita dessa para o Alexandre e uma para o Heitor. O que meu pai estava fazendo? Meu pai estava morrendo. Depois, talvez, de 10, 15 dias dessa receita, ele morreu. Então, ele estava deitado numa cama, com um corte daqui até embaixo, parado. Mas a mente dele estava dentro de um açougue fazendo tempero e linguiça. E a mente dele estava nos filhos, falando assim, eu preciso deixar alguma coisa para eles tocar a vida deles. Linguiça e tempero, é tudo que eu tenho. Então, ele estava dando a receita. Ele estava dando o melhor dele. Para quê? Para que eu funcionasse nessa terra, fazendo um produto, vendendo, ganhando dinheiro e tocando a minha vida. Essa era a mentalidade do meu pai, aqui da terra, Nelson Monteiro. Agora, qual que é a mentalidade de Deus? Ele está vendo a minha necessidade e a tua. E ele está falando, anota aí. O pai vai te dar uma receita. Nós precisamos de receitas do céu. Receitas que são coletivas, que é para todo mundo, e receitas particulares. Você precisa, irmão, irmã, de uma receita que é tua. A forma que você vai funcionar, a forma que Deus vai funcionar na tua vida. Preste atenção na voz do Espírito Santo, porque ele vai te dar uma receita. Ele vai te dar uma forma. Luiz, é assim que você funciona. E é assim que o Pai funciona em você. Anota aí. Amilson, Margarida, Mariusa e todo mundo que está aqui. Deus vai nos dar receitas e nós precisamos dessas receitas, porque nós precisamos entender como o mundo espiritual funciona, porque nós estamos perdidos, nós levantamos cedo e vamos dormir à noite, tudo arrolado, tudo naquele negócio que eu estou falando, precisa quietar, precisa pegar, prepara o óleo da unção, prepara isso, prepara aquilo, é assim que faz, eu vou te dar capacidade, eu vou levantar homens hábeis, eu vou fazer todo o sistema para que você tenha as mãos aquilo que você precisa. A hora de acender a luz, a hora de apagar a luz, a hora de colocar o incenso, a hora de se manifestar, a hora de entrar, a hora de sair. Quem pode tocar nisso, quem não pode tocar nisso. A mesma coisa que era a vida para um, era a morte para outro. Ó, se alguém fizer alguma coisa, tocar nesse óleo, ou fizer uma receita semelhante que não for destinado para isso, morre. Então, às vezes, nós estamos morrendo porque nós estamos pegando a receita do outro. Às vezes nós estamos morrendo porque nós vemos funcionar a unção do outro, aquilo que o outro está fazendo, aquilo que deu certo, mas não é a tua receita, irmão. Essa não é a receita coletiva. Vai ter uma receita coletiva que nós vamos fluir para todo mundo. Tem algo que é geralzão, mas tem uma receita que é só para você. Para de procurar a receita do outro. Para de olhar, ai, como que está fazendo? Exatamente, precisamos ter identidade. Porque senão nós não vamos fluir. Tem uma receita para você. E nós ficamos muito preocupados às vezes. Não, vamos ver agora, porque quem está dando certo? Ah, e fulano está dando certo. Vou sentar com ele. Tudo bem. Pode até sentar, compartilhar a experiência, mas tem coisa, irmão, que você vai ter que sentar com o Espírito Santo, gastar tempo, falar para ele assim, Senhor, dá minha receita. Como que é para mim? Como que eu funciono? Me capacita. Libera sobre mim inteligência, habilidade, graça, sabedoria, dependência, entrega, unção para mim. É importante que nós queiramos isso, porque isso vai agradar, isso vai chamar a atenção de Deus. Isso vai fazer com que Deus realmente veja que nós estamos dispostos e disponíveis a aplicar aquilo que Ele tem para nós. Nós estamos nos importando em saber quem nós somos no mundo espiritual. Quem você é? Que identidade você tem a primeira? A resposta correta é: eu sou filho de Deus. E às vezes você fala: eu sou servo, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou irmã em Cristo. Ah, eu não sou nada. Não, você é filha. E você é filho. É a primeira coisa que nós temos que responder. Temos que ter essa identidade, essa definição muito forte dentro de nós. Quem eu sou no mundo espiritual? Eu sou filho de Deus. E a partir daí virão os desdobramentos. A partir daí Deus poderá agir nas nossas vidas. O problema é que nós não temos nem uma marca ainda, não sabemos nem quem nós somos. Aí você acha que você é pastor, você acha que você é presbítero, você acha que você é servo, você acha que você é um monte de coisa. Primeira coisa que nós somos, filhos. Eu sou filho de Deus. E a partir disso, eu vou sentar com o meu pai e ele vai me dar uma receita. Irmão, se meu pai, quase morto, tinha uma preocupação de deixar uma receita, que para ele era a vida dele, por que que Deus não tem uma ocupação de deixar uma receita para mim e para você particular para te ativar nisso que você está parada? Por que que nós não conseguimos crer nisso? Ontem a Mayara fez uma pergunta no bate-papo. Por que é tão fácil a gente sentar na frente de um médico, entregarmos um exame, o médico abre aquele exame e fala assim, você está com tal doença, tome esse remédio ou vamos fazer uma cirurgia.
E a gente fala assim, ah, é verdade. E quando vem Deus e fala assim, você é curada, nós não temos nem 1% da habilidade de abraçarmos aquilo. Por que confiamos tanto na voz de um homem, de um médico, de um exame, de um papel impresso com negócio? Ah, deu alteração em tal coisa, então você está com tal doença. E nós aceitamos isso, porque é a nossa cultura. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais para frente, hoje mesmo, um pouquinho de cultura. Então, o que Deus precisa remover das nossas vidas, o que Deus estava fazendo aqui, nesses capítulos, era remover cultura e colocar, trazer uma cultura nova, para que esse povo pudesse caminhar livremente espiritualmente. Então, o que Deus está fazendo na nossa vida é tirar a cultura para colocar uma cultura nova. Então, o que acontece? Nós crescemos assim. Eu, desde criança, eu vejo minha mãe falar, ah, fulano foi no médico e está com tal doença. Fulano foi não sei onde está com tal doença. Fulano fez o exame e está com tal doença. Nós aqui em casa, um, outro, tal, toma esse remédio, faz uma cirurgia, morreu. É a cultura. Aí você cresce, aquilo para você é normal. Qual a novidade? De você chegar no médico e ele te dar um diagnóstico, você está com tal coisa. Não tem novidade, porque você já foi doutrinada, ensinada, viveu na sua casa todo o tempo dessa forma. Então é de boa. Agora você chegar com uma nova receita, com essa receita aqui, e falar assim, você é sarada. O médico do médico falar para você assim, você é curada. Essa cultura nós existimos, porque nós não temos condição. E Deus está falando assim, eu vou te dar receitas para que sejam quebradas as culturas antigas, para que sejam quebradas toda a resistência do inferno, para quando eu falar para você, você é sarado, pronto. É a palavra do meu Deus. Ou seja, a palavra do médico que fala que nós estamos doentes, ela tem muito mais força e potência do que a palavra de Deus que fala que nós somos curados. Por causa de uma cultura estabelecida, algo que já está conquistado na nossa alma, a nossa mente já está programada para isso, já existem lugares de mentalidade dentro de nós que nós já estamos doutrinados. Então tem muito mais peso, mas muito mais. Por quê? Não, ele é estudado. Pastor, Deus preparou para mim o melhor médico de joelho do universo. O que ele falou? Ele falou que o meu joelho não tem jeito, que eu vou mancar o resto da vida. E aí a gente vai mancar o resto da vida. Mas por quê? Porque Deus preparou o melhor médico. E glória a Deus quando Deus prepara o melhor médico. Graças a Deus quando Deus prepara uma excelente pessoa para nos atender. Só que essa não é a palavra final. E aí Deus preparou o melhor Deus, o único Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para falar, eu posso curar o teu joelho, eu já curei o teu joelho. Aí você fala, ah, não dá. Eu vou mancar mesmo. E ficamos mancando. E morremos mancando. Porque a palavra daquele excelente médico tem muito mais força, peso, autoridade do que a voz do nosso Deus. Falou assim, eu sou o Deus que te sara. Eu já te curei e eu já conquistei isso na cruz do Calvário. Você pode ter o seu joelho normalizado. E a gente não toma posse de nada. Nós tomamos posse da palavra do homem. Sim. Ficamos debaixo dessa regência. Esses dias nós estávamos falando, a voz que você escuta é a voz que te dá destino. Então, é básico. É a voz que você ouve. Que voz você está ouvindo? É a voz que está te dando destino. É a voz do Espírito? É a voz que está te dando destino. É a voz da sua carne? É a voz que está te dando destino. É a voz do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua conta bancária, da sua doença, da onde? Que voz você está ouvindo? Ela está te dando destino. É ela que está te levando para o endereço. Não tem como, porque é a palavra que nos dá destino. Então, a palavra liberada, aquilo que nós ouvimos e cremos, ela vai nos levar no endereço. Então, se a palavra do médico liberada, você não tem cura esse joelho, você vai tomar esse remédio para ter o mínimo de dor possível e você vai mancar para sempre. Essa palavra te levou no endereço. Acabou. Agora, se nós entrarmos e ouvirmos a voz dizer assim, eu já curei o teu joelho, tome posse disso, ela vai te levar no destino de cura. Ou nós vamos entrar num destino, você pode ver que vai ter sempre um endereço. A palavra vai ter sempre um lugar para chegar, não tem jeito. Seja a palavra do homem, do diabo, de Deus, a sua, vai ter um jeito. Ela vai te levar no lugar, porque a palavra ela tem essa propriedade, ela leva você num endereço, num destino, ela te dá um rumo. E dentro disso, nós vamos ter que escolher em que palavra a gente vai se apoiar, aonde a gente vai acreditar. Então, aqui nesses capítulos aqui, para mim, Deus está fazendo dessa forma. Ele está aqui removendo cultura,
e estabelecendo uma cultura nova. Amém? Agora nós vamos ver um pouquinho aqui. Deixa eu só achar um negócio que eu anotei aqui. Glória a Deus. Nesse ambiente de cultura, o que acontece? Ontem a gente estava lá no bate-papo, a gente estava conversando um pouco sobre esses assuntos também. E o que que eu percebi? Tem mais alguém sem áudio ou só a irmã? Como está o áudio para os outros irmãos aí? Tá tudo bem? Irmã, dá uma olhadinha no seu então aí. Então, irmãos, o que que eu entendo? A cultura, ela é algo tão terrível e ela nos traz num ambiente de tanto engano e ela nos estabelece numa coisa que nós começamos a ficar felizes e confortáveis dentro de uma coisa horrível. Então, o que acontece? Quando eu entrei a primeira vez no açougue, eu tinha 7 para 8 anos. Eu lembro que meu pai me levava no açougue ali e a minha função era varrer o açougue, varrer depois a calçada. Então, o lixo de dentro do açougue você tinha que varrer da porta para lá e esse lixo não podia é, não podia ser colocado lá fora no sentido de jogar lá na calçada. Você tinha que jogar por dentro de um saco de lixo, depois você põe lá fora. E o lixo da rua já era varrido e colocado no lixo, então esse era o sistema que tinha que fazer. Depois eu tinha que abrir, eu varria tudo aquilo ali. Depois eu tinha outras funções. Abrir jornal, que naquela época ainda embrulhava carne em jornal. E eu comecei ali, eu tinha essa idade. Depois eu comecei a limpar os retalhos, depois comecei e fui indo. E um dia eu tive a infeliz ideia eu estava na minha casa e tinha uma fábrica de linguiça no fundo da minha casa. E eu levantei, fui lá no fundo e tinha um rapaz enchendo e amarrando a linguiça. Aí eu já tinha uns 8 para 9. Eu falei para ele, me ensina a amarrar linguiça, porque para encher era mais complicado porque o canhão é mais pesado, tal, era criança, mas para amarrar na minha cabeça já dava como deu. Ele falou assim, você tem certeza que você quer aprender isso? Eu falei, tenho. Ele falou assim, ó, você vai se arrepender, mas eu vou te ensinar. Aí ele me ensinou a amarrar linguiça. E eu fiquei ali amarrando linguiça, tranquilo. Criança, para mim eu estava brincando, não estava trabalhando, estava brincando, estava fazendo um negócio aí para passar tempo. Passado um tempo que eu já estava amarrando aquela linguiça, já tinha pego uma habilidade, meu pai chegou. Parou do lado, falou assim: quem te ensinou? Eu falei, o Bastiãozinho. Aí depois a mamãe falou assim: bom, filho, bom. Dali para frente, acabou, irmãos. Ali começou a minha vida mesmo, geral. Aí eu já ia, se eu estudava cedo, eu ia à tarde para o açougue, se eu estudava à tarde, eu ia de manhã para o açougue, e era linguiça, e era vai cortar carne, vai fazer, vamos embora. E isso foi criando, então, uma cultura muito forte dentro de mim, e eu fui pegando gosto por aquilo. Então eu fui entrando no mundo de escravidão do meu pai, mas para mim era gostoso. Para mim estava tudo bem. Eu não sei fazer pipa, eu não sei jogar bola, eu não sei. A bola não tem habilidade mesmo, não adiantava nada ter tempo, porque eu sou ruim mesmo. Mas uma pipa eu não sei fazer, eu não sei jogar um peão, não sei jogar uma búrica. Eu não sei nada dessas coisas. Por quê? Porque eu não brinquei. Foi interrompido isso. Até eu tive que lutar muito tempo depois. Fui sair agora há pouco aí de certas coisas de infantilidade, justamente por isso. Porque eu era tão infantil depois de velho? Porque eu não tive infância. Eu fiquei preso em alguns ambientes que eu precisava brincar. Então, tudo para mim era brincadeira. E hoje eu tenho que resistir, eu tenho que tomar maior cuidado ainda, porque senão eu me perco dessa parte. É uma guerra para mim. Às vezes eu visualizo certas coisas e eu preciso me segurar. Porque o mundo ainda infantil, ele tenta me pegar de alguma forma. Então, nessa linha de raciocínio, eu fui crescendo e eu fui ouvindo meu pai falar assim: não, tem que ter um açougue, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que vender tantas novilhas, e tantas bandas de porco e tanto de linguiça. E eu fui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Com 17, eu montei o meu primeiro açougue. E quando eu ergui aquela porta, eu levantei minha mão, tipo assim: eu venci. Eu tenho um açougue só meu. Agora eu já dei certo na vida. Mas sabe que porta eu estava erguendo? Eu estava erguendo a porta da escravidão e estava falando, eu dei certo na vida. Entendeu? Então, de repente, você está exatamente nesse ambiente em muitas áreas da tua vida. Por causa de culturas erradas que lhe foram passadas,
você está levantando a mão assim, eu dei certo na vida, e você é uma escrava ou um escravo, em qualquer área. Então, você vai precisar detectar isso, você vai precisar fazer um levantamento, que cultura eu recebi? Porque Deus estava falando para esse povo que vocês não eram só escravos físicos, vocês não estavam só lá dentro de um lugar de uma escravidão física, onde vocês tinham que fazer tijolos, tinham que fazer. Essa escravidão, ela era visível e palpável, mas vocês têm uma escravidão muito mais profunda. Vocês têm uma escravidão que vai escravizar vocês independente de um ambiente físico, porque essa escravidão ela é espiritual. E se essa cultura não for removida, aonde vocês estiverem, vocês continuarão sendo escravos. Por isso Deus precisava dar toda essa receita, trazer todo esse ensinamento, mudar todo o destino desse povo, ensinando, quebrando, ensinando a adorar, a fazer óleo de unção, a fazer os aromas, a fazer tudo que Deus ensinou que nós lemos aqui. Por quê? Para remover aquela cultura. Porque senão eles continuariam sendo escravos no mesmo ambiente de liberdade. Aparentemente era o melhor. Claro, para mim, com 17 anos, eu me sentia o cara. O cara. Mas como que você se sentiu quando você ergueu aquela porta? Ah, irmão do céu. Eu era um fenômeno, porque eu tinha 17 anos. E eu já abri o meu primeiro açougue. Que tinham empregados do meu pai que ficaram a vida inteira lá e outros empregados que nunca conseguiram fazer nada. Eu falava, cara, olha, eu com 17 anos, olha o que eu estou fazendo. Erguendo a porta da escravidão. Erguendo a porta do sofrimento. E falando, eu venci, eu sou o cara. Entendeu? Então, você está muitas vezes erguendo a porta do sofrimento, você ergueu a porta do sofrimento, da escravidão, da angústia, da dor, de tanta coisa, e está comemorando. Deus está falando, senta aqui comigo. Deixa eu te dar uma receita para você sair disso, porque senão você vai morrer debaixo dessa regência. E eu preciso mudar a tua cultura. É uma cultura enraizada. Nós precisamos entender que existem culturas que elas são superficiais. Você muda ela, você percebe que quando você se converteu, você era lotado de cultura. Mas muitas delas, você abriu mão e acabou. Nossa, eu fazia tal coisa, não faço mais, eu assistia tal coisa, não assisto mais, eu ia, não vou mais, aqui, tal, tal. Culturas que foram substituídas rapidamente. Mas por que tem algumas culturas que estão até hoje insistindo nas nossas vidas? Porque são culturas enraizadas, são culturas que foram muito bem plantadas, cultivadas, doutrinadas, porque um açougue para mim representava a minha subsistência e da minha futura esposa e filhos. Então, o que meu pai colocou na minha cabeça? Se você tiver uma porta aberta, se você tiver um balcão, se você tiver mercadoria lá dentro, se você atender aqui, vender e pegar o seu dinheiro, você vai ser sempre tranquilo. E era uma mentira porque, assim, meu pai sempre viveu uma vida complicada. Era aquele rolo. Compra uma coisa e paga outra, e era a minha vida. Mas para mim, como era a cultura, era normal. Aquele endividamento, aquele negócio, e paga um boleto atrasado, e paga outro, e vem, e empresta de um, empresta do outro, e volta um cheque, volta outro, e vai para o cartório, e limpa o nome do cartório. Para mim, foi a minha vida durante anos, mas para mim era normal. Por quê? Porque era a minha cultura. Para mim era assim que a vida funcionava. Eu não tinha um entendimento de algo fora disso. Entenda que nós ficamos cegados para ver que tem um outro mundo, que existem outras coisas. Para mim, ficou aquilo lá. É assim que luta com a vida. É assim que a banda toca. Eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu atraso, mas eu pago, eu parcelo, eu faço, eu vou. Por quê? Porque eu vi meu pai fazendo isso a vida inteira. E era para mim, era aquilo lá, era a única coisa que tinha na Terra. Tanto um comércio como aquela vida daquele jeito. Mas, se você for ver, estava completamente perdido e enganado, como você pode estar na tua vida em muitas áreas, porque você já tem uma cultura enraizada que precisa ser, perdão, que precisa ser removida. E essa cultura, ela está te levando a ambientes de escravidão que você não está tendo condição de romper, porque não está tendo o novo de Deus aí. E Deus então estava trazendo aqui, eu vou trazer o novo para vocês. Nesse, perdão, irmão. Nesse capítulo 30 e 31, eu estava falando, eu vou trazer um novo para vocês.
Eu vou trazer uma forma para vocês. Eu vou trazer um jeito para vocês. Eu preciso tirar as raízes da cultura. Eu preciso mexer numa estrutura muito pesada. Eu vou ter que sacudir vocês. Por isso que dói. Por isso que às vezes a gente escuta uma falar, pastor, doeu demais. Pastor, isso aqui me quebrou. Ah, isso aqui por quê? Porque Deus está mexendo nas estruturas. Deus está mexendo nas raízes. Você está muito tempo firmado no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E isso, para ser arrancado, dói. Dá medo. Porque apesar do sofrimento, eu comia e bebia. E esse é um ponto também importante a ser levantado. Porque quando Deus nos chama para um novo ambiente, você morre de medo. Quando Deus falou para mim que ia tirar a faca da minha mão, que ia encerrar o meu tempo de açougue nos meus 50 anos, 50 e pouquinho, dá medo. Por que dá medo? Porque você fala, cara, apesar de tudo, eu tô com 105 quilos, a minha esposa tá mais magrinha, mas está saudável, eu criei meu filho que está lá casado, então, mas se tirar essa faca da minha mão, deixa a faca aqui comigo. Eu fico aqui, porque eu corto um bifinho, eu faço uma linguiça, entra um dinheirinho e eu como alguma coisa. Vai na paz, irmã, Deus abençoe. E eu como alguma coisa. E eu posso ter uma segurança. Então, aquilo te traz uma segurança. Bom, nós temos que entender que a escravidão nos traz uma segurança. O que esse povo vivia falando? Lá nós tínhamos peixe de graça, lá nós tínhamos água, lá nós tínhamos não sei o quê, escravos. Mas por que eles falavam isso? Porque eles não enxergavam que tinha outra coisa melhor. Porque era a cultura deles. Peixe de graça onde? Se eles eram escravos. Tudo que eles tinham ali, que eles comiam e bebiam, era muito caro. Era um preço da vida deles. Sem deixar herança, sem produzir para nada, sem deixar nada. Mas para eles era de graça. Então, para você ver o nível de engano que as pessoas, que a gente entra. Então, para mim, tirar a faca da minha mão foi uma catástrofe. Porque tinha uma segurança naquilo. Eu estou sofrendo, mas eu estou comendo. Eu estou sofrendo, mas eu estou pagando a conta, ainda que atrasada. Eu estou sofrendo, mas eu estou indo para frente. Ainda, sim, ainda que meu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, vai com aquele rolo, daqui a pouco eu limpo, daqui a pouco suja de novo, mas deixa a faca aqui. Por quê? Então nós precisamos entender que essa cultura tem que ser resolvida, tem que ser removida. Porque você tem medo do novo. Eu tenho medo. A nossa alma está programada para sofrer nesse ambiente, porque ela fica te informando assim, ó, apesar de tudo, você está vivo. Ó, apesar de tudo, você está aqui. Ó, seu filho. Ó, cuidado, vai passar fome. Ó, vai fazer isso. Ó, vão falar de você. Vai falar que você é vagabundo. Vai falar que é meio de vida. Por quê? Foi a guerra que eu passei. Quando Deus me chamou para ficar só na obra, meu Deus do céu. A minha alma, não precisava nem do diabo, a minha própria cultura. Hoje, às vezes, a gente fala assim, pastor, estou debaixo de um bombardeio do diabo, às vezes nem é o diabo. Às vezes é a tua cultura. Às vezes é só o que já tem dentro de você que te bombardeia. Pensamentos que já estão prontos na sua mente e que você fica debaixo daquilo. Parece que é alguma coisa do diabo, mas não é. É você mesmo falando com você mesmo. É a tua alma liberando tudo aquilo que ela tem de cultura enraizada. Alexandre, ó, já sabe, né? Quem fica só na obra, vão falar que você é vagabundo, vão falar que é meio de vida, vão falar que você não quer trabalhar mais, vão falar que você é isso, vão falar que você é aquilo, vai argumentando. Lógico. A alma vai fazer isso. Aí o diabo também vem e tudo que acontece. Por quê? Tanto é que depois da palavra que Deus falou que ia tirar a faca da minha mão, eu tentei mais um pouco. Só passei vergonha. Mas tentei. Tentei fazer lanche. Aí eu ia meio para as beiradas, né? Eu coloquei uma ilha lá, um negócio. Fiz umas linguiças, umas coisinhas congeladas, pus uma chapa. Ah, vendo umas linguiças, umas misturinhas, mas eu faço lanche, entendeu? Eu não queria assumir que eu estava com a faca na mão. Você fica meio que dando um devorteio, dando um enganation. Não, já deixei a faca, agora é lanche. É que eu tenho que fazer um hambúrguer, né? Já que eu estou aqui, eu faço uma linguiça também, eu corto um bifinho. Não, mas eu já deixei a faca. Mentira, você não deixou nada, porque você está com medo. Você não saiu do ambiente que Deus mandou você sair porque você está com medo de passar fome, das pessoas falarem da tua vida,
Você não tem segurança em Deus, na palavra que Deus está te dando. Por isso que você está aí nesse lugar ainda. Por isso que eu insisti por mais 2 anos, sei lá quanto tempo. Minha esposa falando, cara, vende isso, vamos parar com isso. Vamos... Não, peraí. Vou comprar uma chapa aqui, fazer um lanche. Vamos fazer um negócio. Aí ficava aquela opressão. Abria aquela porta, aquela angústia, aquela coisa ruim. As pessoas passavam na frente aqui do comércio, onde é a igreja hoje, eu entrava, minha cara queimava de vergonha. Eu não conseguia mais atender as pessoas, porque eu estava fora, irmão. Isso que te queima, isso que te traz esse frio, essa coisa ruim que destempera todo o seu corpo, que você está fora de posição, você está fora do lugar. Aí não é mais seu lugar, saia daí. Confie que aonde Deus está mandando você ir é o lugar que Deus vai te prover. Saia daí em nome de Jesus. Acabou. Esse tempo acabou, esse ciclo acabou, a faca foi tirada da minha mão. Todo o tempo que eu insisti com a faca na mão, eu só passei vergonha e humilhação. E Deus me guardou, e Deus me levou num ambiente, Deus me fez vender todas as coisas e não ter prejuízo financeiro, porque Ele é demasiadamente tremendo e bom. Mas o tanto que eu desobedeci, o tanto que eu insisti, era para ter tido prejuízo, mas eu não perdi um centavo. Graças a Deus. Que eu também nem tinha para perder. Mas Deus está falando, para, acabou. Eu já tirei isso da sua mão. O meu foi a faca, o seu eu não sei o que Deus já tirou da tua mão, mas acabou, irmão, irmã. Saia desse ambiente em nome de Jesus. Tenha coragem de entrar no novo de Deus. Ele já te deu um projeto, Deus já falou com você. Faça com que a tua alma se aquiete, se acalme, fique silenciada e entre no novo de Deus, porque é aí que as coisas vão funcionar. É aí que as coisas vão dar certo. Não adianta você insistir em fazer o que Deus não está fazendo, em falar o que Deus não está falando e estar onde Deus não está presente. Acabou. Esse tempo acabou, está encerrado. Saia daí em nome de Jesus. Acabou. Simplesmente acabou. Pastor, mas foi uma vida aqui, mas acabou. Mas é o que eu sei fazer. Acabou. Pastor, eu não sei fazer outra coisa, irmão. Acabou. Acabou. Você pensa que é fácil você ficar 42 anos fazendo um negócio e de repente Deus vem e fala assim, solta essa faca? E eu falar, meu Deus, eu só sei fazer isso, que é o que eu falava, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. O que eu vou fazer agora na minha vida? Cortar carne e linguiça, vender salsicha e linguiça, vender bife, frango temperado, frango passarinho, quibe. Tanto é que depois, por último, quando a gente começou a orar, ainda por alguma coisa, um trabalho secular, eu falei para minha esposa, eu vou só orar. Eu sou impossibilitado de pensar, porque a minha mente já está programada para pensar dentro do segmento. Eu não consigo pensar em outra coisa, eu não conseguia ver mais nada. Então, o que eu fiz? Eu fiquei só orando. Eu não pensava em mais nada. Porque se eu pensasse, o que vinha? Carne, lanche, pizza, linguiça, mercado, açougue, mercearia. É o que eu sei fazer. Então, eu não pensava mais nada. Eu só orei. Até Deus criar um mundo espiritual dentro de mim, até Deus trazer as receitas, os aromas, as formas de acender, de apagar, de entrar, de sair. Para eu falar assim, Senhor, então não vou fazer mais nada? Acabou? Então acabou. Vendi. Quando eu vendi a ensacadeira de linguiça e a balança e o balcão e a ilha, aí, irmão, aí é a hora que a tua alma passa pela maior opressão. Porque você olha e fala assim, enquanto eu tiver uma ensacadeira de linguiça, enquanto eu tiver uma mesa, enquanto eu tiver uma balança, enquanto eu tiver uma máquina de moer, eu processo alguma coisa aqui e vendo e entra um dinheiro. Quando você decide vender isso, você está falando para o mundo espiritual assim, acabou. Acabou. Eu não tenho mais uma máquina de moer, uma ensacadeira de linguiça e uma balança. Eu não vou fazer mais linguiça. E você põe isso para vender. Quando chegou o dia que eu estava batendo a massa de linguiça, eu limpei o braço assim, vim aqui e falei para minha esposa, eu estava para abrir uma linguiçaria em Bauru. Eu liguei para o rapaz e falei assim, eu não vou abrir mais, o senhor pode alugar o salão para outro, obrigado, ele estava esperando a resposta. E eu falei para minha esposa, pode anunciar tudo que a gente tem para vender, que eu vou eliminar essas mercadorias aqui, acabou, agora não vai mais. Porque Deus me deu um desespero, eu mexendo naquela massa, não ia mais. Eu ia, sei lá o que ia acontecer se eu insistisse naquilo. Então, talvez você não precise esperar chegar a esse ponto, ou talvez você já esteja nesse ponto, então para. Porque Deus vai te suprir, irmão. Eu tô com os mesmos 105, 106 quilos. Infelizmente, que eu já tenho emagrecido, não consegui. Não tenho passado necessidade de absolutamente nada.
As minhas contas estão todas pagas. A minha geladeira está suprida, o meu armário está suprido, está tudo bem. E a minha mãozinha nunca mais tocou numa faca. Então saiba que Deus vai te sustentar no lugar que Ele te colocar. Porque Ele é responsável pelo teu chamamento. Ele se torna responsável por você. Nós confiamos mais numa faca e numa cultura do que na palavra de Deus. Olha que vergonha. Eu estava falando e fazendo e tomando atitude que eu confiava mais numa faca, numa máquina de moer, numa balança, numa sacadeira de linguiça, do que na palavra de Deus, que falou para mim, solta essa faca. Acabou isso daí. Você não vai trabalhar mais nisso. Mas a voz do meu pai da terra, falando, ó, se você ficar sem um, você vai ter problema. E eu falava, Deus, meu pai falou que se eu ficar sem um, eu vou ter problema. Entendeu? O que você passa? Então eu falava para Deus, meu pai falou que se eu não erguer uma porta, eu não vou ter como me sustentar. Eu não consigo acreditar em outra coisa, me ajuda. Porque era isso que era dentro de mim. Porque meu pai tinha me falado que se eu não erguesse uma porta e vendesse carne o dia inteiro, eu não ia ter como ir para frente. Mas Deus está falando, fecha essa porta e solta essa faca que eu te sustento. Mas para eu poder acreditar na voz de Deus, para superar a voz do meu pai, que era uma cultura enraizadíssima, irmão, foi muito difícil. E eu te entendo, eu te respeito, mas você vai precisar romper com essas raízes profundas, seja ela da onde tenha vindo. Porque a voz do meu pai para mim era muito forte, a voz do meu pai para mim era muito grande, a voz do meu pai para mim era muito. Tinha uma autoridade tremenda, até porque eu idolatrava, eu admirava, e a voz do meu pai virou como a voz de Deus, é um outro Deus. E Deus está falando, cara, eu preciso quebrar essa idolatria, eu preciso quebrar essa cultura, eu preciso tirar desse ambiente. Acredita na voz do pai, eu sou Deus, Alexandre. E eu falava mais do Nelson Monteiro. Meu Deus. Olha a resistência que nós temos na nossa alma. A voz de um homem, a voz de uma pessoa, te aprisiona por uma vida toda, porque criou raízes profundas, porque te levou num ambiente onde você idolatrou, 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 entregou toda a tua vida naquilo, confiou tudo naquilo, que aquilo daria respostas, e quando vem uma palavra de Deus, você fala, não, mas o meu Deus já falou. Mas que Deus que é superior ao teu Deus? Aonde nós estamos? Onde nós estamos com a cabeça? Num lugar de medo e de aflição. Que, na verdade, nós precisamos entender que essas vozes são mentirosas. E que o nosso pai é responsável por nós. Não Nelson Monteiro, mas o meu pai, Criador dos céus e da terra. Irmãos, olha como é difícil. Um homem, comedor de arroz e feijão como eu, que eu vi morrer de câncer na minha frente, tinha mais autoridade na minha vida do que um Deus que criou tudo isso aqui. Olha como a cultura enraizada é infernal. Eu vi ele morrendo. Eu vi que ele era pó. Eu vi que ele não tinha poder para nada. E mesmo assim, a voz dele aqui, ó, na minha mente, na minha alma, era fortíssima. Que uma cultura enraizada. O que ele falava para mim era lei. Se aquilo ali tem que estar aberto, aquilo ali tem que estar aberto. Então, em nome de Jesus, que nós saiamos dessas culturas enraizadas. Amém? Nós vamos tomar a ceia agora. Eu quero só falar um pouquinho a respeito do mel, porque tem alguns irmãos que estão com um pouquinho de dúvida e dizendo assim, o mel tal. Então, por que nós estamos colocando o mel junto? Tem um estudozinho aqui que eu estava vendo, que ele fala assim, você sabia que o mel é um dos raros alimentos na Terra que, sozinho, pode sustentar a vida humana? Você sabia que as abelhas salvaram as pessoas da fome na África? Uma colher de mel é suficiente para sustentar a vida humana por 24 horas. Você sabia que o mel não tem prazo de validade e ele é um dos antibióticos, o própolis é um dos antibióticos naturais mais poderosos? Então aqui é um estudozinho da internet normal que vai falar das propriedades do mel. Mas se a gente for transportar isso aqui para o espiritual, nós vamos entender que o mel ele vai trazer algumas realidades para nós. Então, é por isso que nós estamos colocando o mel aqui. Agora eu vou ler alguns versículos. Provérbios 24:13. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce
ao paladar. Salmos 81:16. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Provérbios 16:24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Entendeu? Então, o que acontece? Essa palavra suave está sendo comparado com um favo de mel, que elas são doce para a alma e saúde para os ossos. Então, nós estamos profeticamente comendo algo para nos trazer doçura, para nos trazer fortalecimento, para nos trazer revelação. Então, é só isso, não tem nada assim místico, não tem nada. Nossa, mas por que será que está colocando mel? Só por isso. Favos de mel mano dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Cânticos 4:11. Então tem vários versículos aí que vão falar do mel, né? Deus falando de mel, terra que mana leite e mel. Então estou só dando assim uma passada de alguns versículos para a gente entender o porquê do mel aí na nossa ceia, para que realmente esse entendimento de doçura, de revelação, dessas propriedades do mel venham aí sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então você que está aí com o teu mel, com o teu pão e com o teu suco, pega aí que nós vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse suco, por esse pão e por este mel, Senhor. Eu quero abençoar todos esses elementos e que esse suco, ó Pai amado, e este pão, teu corpo, teu sangue, venha nos trazer entendimento, graça, sabedoria, revelação, dependência, entrega, para que verdadeiramente façamos hoje uma santa ceia profética, onde as raízes mais profundas sejam visitadas pelo teu sangue, sejam visitadas pela tua manifestação, sejam visitadas pela tua presença, para que essas raízes, ó Pai, Pai amado, que criaram realmente coisas tão fortes em nós, possam ser quebradas por uma cultura do céu, para que avancemos. Pai, em nome de Jesus, abençoamos e decretamos também nos elementos dos teus filhos abençoados e consagrados a ti, para nos alimentar espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ceiar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, então. Está encerrado em nome de Jesus. Amanhã, 7h30, para a glória de Deus. Shalom, shalom.